Bom dia, abençoadas! Bom dia, bom dia! Uma nova segunda-feira começando, uma nova semana começando. E como eu me sinto honrada de estar aqui com vocês novamente, de vocês estarem ouvindo os áudios, de vocês estarem ouvindo a palavra do Senhor através da minha vida. E sou muito grata por estar tendo essa oportunidade de estar aí, de certa forma, entrando na casa de vocês, entrando na vida de vocês, levando aquilo que eu acredito, aquilo que o Senhor tem me entregado. Então, nessa segunda-feira, é linda, maravilhosa. Hoje eu acordei, era 5h50 para poder ter o meu tempo com o Senhor, para poder subir os áudios aqui também no YouTube. Ele tá dando algumas advergências, né? Porque ele tá demorando a subir, então ele tem uns 3 dias já que ele está demorando, mas na hora que vai subir em nome de Jesus, e quem precisar ouvir, vai ouvir o áudio. Então, é isso, né? Por mais que esteja saindo um pouco mais tarde, mas o Senhor está conosco a todo tempo e vai ouvir aquela pessoa que precisa ouvir de fato. Então, já pega sua Bíblia, já pega seu café, já senta à mesa e chama o Senhor para sentar à mesa com você, para ouvir o que Ele tem para essa segunda-feira na nossa vida. Amém? Então, vocês já podem abrir aí na palavra o texto de Efésios 6 e nós vamos ler do 1 ao 3, do 1 ao 4, perdão, que começa assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e no mandamento do Senhor. Efésios 6, quando ele fala essa parte de honrar o teu pai e tua mãe, quando a gente vai lá para Deuteronômio, quando coloca esse honrar o teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa da palavra, da Bíblia. É o primeiro mandamento do Senhor com promessa. Qual que é a promessa? Para que te vá bem e vivas um longo tempo sobre a terra. Então, esse é o primeiro mandamento com promessa: honrar pai e mãe. Ingrid, o que é honrar? Só que para a gente falar sobre honra, a gente precisa falar também do que não é honra. Honra, gente, não é você obedecer cegamente seu pai e sua mãe. Você tá lá com, sei lá, uma idade bem avançada e continua obedecendo. Não, meu pai e minha mãe falou, continua obedecendo. Você tá lá com 40, 50 anos, não tem uma vida abundante, não tem uma vida próspera. Sua vida continua estagnada e você obedecendo seu pai e sua mãe. Isso não é honra, tá, gente? Isso não é honra. Honra não é você tapar os olhos para as pessoas e falar: não, eu honro essa pessoa porque ela me honrou. Então eu honro ela até o fim. E talvez a pessoa está fazendo algo errado e você está honrando. Honra não é simplesmente você agradecer, né, de certa forma ali no palco, ou alguma pessoa foi lá, te deu uma oportunidade para você falar e você sobe ao palco e fala: não, eu quero honrar o fulano de tal. Não, honra não é isso. Então a gente precisa entender que honra não é uma obediência cega, tá? Honra não é simplesmente você tirar o Senhor do centro e colocar a pessoa como se a pessoa estivesse certa. Então a gente precisa olhar o que de fato é honra na palavra. E honra na palavra é dar o devido valor. Quando eu vou entender o que é dar o devido valor de fato é reconhecer a autoridade que aquela pessoa tem sobre a minha vida. Então eu dou valor àquela pessoa
porque eu sei a autoridade que ela tem sobre a minha vida. Então, assim, o Senhor foi lá, fez o seu pai, fez a sua mãe, e eles, por vezes, não cumpriram aquilo que estava escrito na palavra. Talvez seus pais nem conheçam o que está escrito na palavra, como está em Efésios 6:4. E vocês, pais, não provoqueis a ira nos nossos filhos, mas criai eles na disciplina e no mandamento do Senhor. Os meus pais, por exemplo, não me criaram na disciplina e nos mandamentos do Senhor. Eles nem sequer me apresentavam quem era o Senhor, quem é Deus de fato. Então eles não sabiam, eles não me apresentavam e eles não andavam pela palavra do Senhor. Agora, eles não andavam. Eles não sabiam. Muitas coisas eles deixaram de fazer. E me fizeram sentir o quê? Falta de amor, falta de afeto, falta de uma disciplina amorosa, falta de várias coisas eu tive na minha vida. Então, quando eu tenho falta de algo, eu abro uma lacuna no meu coração. Eu abro uma amargura no meu coração. Isso automaticamente me faz não honrar os meus pais, porque eu tenho uma amargura no meu coração com eles, porque eu não me senti validada. Essa é o que o mundo hoje traz sobre as nossas vidas. E não só hoje, né? Desde a queda, a partir do momento que eu tenho uma falta no meu coração, uma falta de algo na minha vida, automaticamente eu desonro, eu busco outras coisas para poder preencher aquele lugar. E eu não consigo, então, honrar o meu pai e minha mãe. Por quê? Porque eu acredito que eles me desonraram. Eu acredito que eles faltaram comigo de alguma forma. Ah, meu pai não foi bom, minha mãe não foi boa. Eles me criaram, né, de uma forma, eles só trabalhavam, eles não estavam ali comigo, não me ensinaram. Eu fui criada pela minha avó, ou pela minha tia, ou então não, mas os meus pais, eles são pessoas muito, muito boas, eles sempre me amaram muito, eu me sinto muito amada por eles. E aí você é tão amada que na sua cabeça você acredita que os seus pais, eles são como deuses na sua vida. E aí você coloca eles em um pedestal, em um lugar que é apenas do Senhor. E aí na sua cabeça para você honrar, você precisa obedecer cegamente aos seus pais. E aí eu obedeço tanto que a minha vida não anda. E aí eu tô casada, mas eu tô lá, embaixo da saia da minha mãe. Tô ali, olha, embaixo da guarda do meu pai. Mas você já casou. A partir do momento que você casa, os seus pais, eles não têm mais esse peso sobre a sua vida. Você vai precisar honrar ele, que é dar o devido valor à autoridade que ele tem sobre você, que eles têm sobre você. Mas quando você se casa, você deixa pai, você deixa mãe, você deixa família para se tornar um só com seu esposo ou sua esposa. Mas eu vejo muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens que se casam e ainda vivem embaixo da saia da mãe e embaixo ali da mão do pai. Isso não é honra. Isso não é honra. Então é que a preocupação inicial de Paulo era de fato que os filhos respeitassem os seus pais. E ele ainda fala para os filhos serem obedientes, como ensina a lei da natureza, a lei de Moisés também e o evangelho. Então a palavra obedecei é diferente do termo de submissão, tá, gente? É diferente. Então, obediência, ela envolve um reconhecimento de autoridade. E para os pais, eles têm a responsabilidade de disciplinar, de instruir os seus filhos diante da palavra, trazendo o quê? Uma responsabilidade sobre ele. O casal não deve provocar ira nos vossos filhos.
Agora, a disciplina, ela não deve ser feita com tirania, né? Muito menos com ira, batendo, gritando. Não é isso a disciplina. Disciplina é uma disciplina amorosa, é uma disciplina que o Senhor traz na palavra. E por que que, assim, esse texto, ele fala muito comigo? Porque durante anos era muito mais fácil eu honrar a minha mãe do que ao meu pai. Meu pai foi embora quando eu tinha 8 anos, se não me engano, eu já falei aqui pra vocês. 8 anos não, 2 anos. Minha mãe foi embora quando eu tinha 8 anos de idade. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito presente. Ela me ligava todos os dias. Ela queria saber como eu estava, como estava a minha vida. O meu pai, de certa forma, não. Então, quando ele foi embora, eu não tive o contato com meu pai. Então, era muito mais fácil eu honrar a minha mãe do que o meu pai. Só que quando eu entendo que se eu honrar ou não honrar, eles vão continuar sendo os meus pais, porque eles têm autoridade sobre a minha vida, é algo que não vai mudar. Só que o pior de tudo é que quando eu entendo que isso é um mandamento do Senhor, e se eu não honro os meus pais, eu estou desonrando ao Senhor, é onde a gente precisa entender que é muito mais profundo. Então eu preciso honrar a Deus. E também para eu honrar a Deus, eu preciso honrar aos meus pais. Ingrid, mas eu não consigo honrar os meus pais. Eles são perversos, eles são ruins. Eles só destilam ódio sobre mim, independente de como os seus pais agem ou agiram. Honrar é um mandamento do Senhor para as nossas vidas. Honra é necessário para que a nossa vida ela flua em todos os outros relacionamentos. Então o Senhor ele traz amai e honrai a todos. Só que antes de tudo, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Porque se eu não honro meu pai e minha mãe, eu desonro ao Senhor. Se eu desonro ao Senhor, eu não me vejo como filha de Deus. Eu não consigo acessar as promessas sobre mim. Isso é muito sério, é muito profundo. Só que durante anos eu escrevi cartas, como muitos nesse meio de autoconhecimento ensina. Eu escrevi cartas para o meu pai como forma de honra, mas nas cartas, na verdade, eu falava que eu perdoava o meu pai por não ter sido presente na minha vida. Fiz inúmeros processos, né? Inúmeras ferramentas para poder falar que eu honrava o meu pai. E na realidade, quando eu fui para a palavra e entendi o peso que é a honra, eu pedi ao Senhor, eu fiz uma oração: Pai, me ajuda a honrar os meus pais, porque eu não sei como honrá-los. Eu ainda sentia uma amargura dentro do meu coração quando falava do meu pai, da minha mãe, de certa forma, da minha mãe menos, como eu falei para vocês. Então, foi o Senhor que me curou, foi o Senhor que me ensinou. Porque é muito fácil vocês fazerem técnicas que o mundo hoje ensina, ferramentas que o mundo hoje ensina, que é, você só vai prosperar se você honrar seu pai e sua mãe. Porque isso é mandamento, tá, gente? Mandamento é honrar. Agora, existem promessas quando eu honro. Isso é bíblico. Mas ter uma honra por barganha é o mesmo que desonrar. E o mundo hoje, eles ensinam, né, algumas técnicas, algumas ferramentas ensinam que, para você prosperar, para você ter uma vida financeira melhor, você precisa honrar seu pai e sua mãe. E aí você vai lá, você honra seu pai e sua mãe, você vai lá, finge que tá tudo bem, mas dentro do seu coração não está, para você simplesmente prosperar na sua vida. Isso não é honra. Isso na realidade é desonra ao Senhor. Então, era muito mais fácil para mim honrar minha mãe do que o meu pai.
E eu pedi ao Senhor, Senhor, me ajuda a honrar, me ajuda a honrar, me ajuda a entender o que é honra verdadeiramente. E Efésios 6, ele é um dos textos, né, que falam sobre honra. Mas Provérbios 3, ele também explica e fala sobre honra, que nós precisamos entender que honra é dar o devido valor. Honra é dar o devido valor. E quando eu dou o devido valor àquela autoridade que a pessoa tem sobre a minha vida, eu simplesmente honro ao Senhor, e as amarguras que poderiam vir ao meu coração, elas não vêm. Por quê? Se eu honro o meu pai e a minha mãe verdadeiramente, dando o devido valor à posição que eles têm sobre a minha vida como pai e como mãe, independente do que eles fazem ou fizeram, eu vou continuar honrando. Olha, eu sei que talvez ele me machucou, mas ele é meu pai, e isso não muda. Então eu honro ele, eu louvo a ele, porque é por causa dele que eu estou viva aqui, porque ele me permitiu nascer, certo? Ok, ele te entregou aquilo que ele tinha, ele só te deu aquilo que ele tinha. Infelizmente ele não conhece aquilo que o Senhor traz na palavra, e pronto. Mas o importante é você honrá-lo. E a partir do momento que você entende a honra dos seus pais, honrar aos seus pais, você também começa a honrar as pessoas que estão à sua volta. Honrar o seu marido, honrar os seus filhos, honrar suas amigas, as pessoas que estão à sua volta. Honrar o devido valor. É dar o devido valor àquela posição que a pessoa tem sobre a sua vida. Então, nós precisamos entender a importância da honra. É uma reverência. E reverência, gente, essa honra de uma forma de reverência é apenas ao Senhor, apenas a Deus. Então, eu tenho reverência ao Senhor. E por isso, por tanto amor que eu tenho por Ele, eu vou honrá-lo. E eu honro ao Senhor, porque Ele também me honra, porque Ele também me ama. Então eu honro ao Senhor, honrando os meus pais, honrando as pessoas que estão à minha volta e honrando a Deus. Então a gente precisa entender e guardar os mandamentos em nosso coração. Em Deuteronômio 26, versículo 27, fala: maldito é aquele que desonra seu pai e sua mãe. Desonrar é tratar como algo inferior, é não dar o devido valor. E como é pesado, maldito é aquele que desonra o seu pai e sua mãe. Que nós possamos entender que honrar, tem promessas e mandamentos sobre mim quando eu honro. E quando chegam essas promessas, vem a recompensa. Mas eu não vou honrar por barganha. Eu não vou honrar por busca de algo em troca. Não. Eu vou honrar porque eu me enchi do Espírito Santo. Eu me enchi do amor de Deus. E hoje eu vejo que Ele me honra. Porque muitas vezes a gente está lá blasfemando contra Deus, indo contra o Pai, fazendo as coisas erradas, pecando. E mesmo assim Ele vai lá, Ele te busca, Ele volta a ter comunhão com você, Ele te ama, independente do que você fez com Ele. E Ele te honra. E quando você honra a Deus, honra os seus pais, independente do que eles fizeram, você demonstra esse amor genuíno do Senhor por Ele e para Ele. Então nós não devemos deixar que o comportamento da outra pessoa nos afete, nos impeça de honrá-los. O que Deus fala no céu
e nos fala na terra, a promessa se cumpre aqui. Então, você precisa no dia de hoje, nessa semana de hoje, honrar aos seus pais, ao seu pai e à sua mãe. Se você tem algo que te impeça, né, de fazer isso, nós vamos fazer uma oração agora. Mas para que o Senhor ele incomode você nessa semana. Talvez não seja os seus pais, mas talvez seja seu irmão, talvez seja seu marido. Honrar é dar o devido valor. Dê valor àquela pessoa. Dê valor aos seus pais. E principalmente dê valor a Deus, a posição que Ele tem sobre a sua vida. Então vamos lá. Pai, nesse momento eu venho aqui diante de Ti. Te agradecer, Senhor. Agradecer porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nunca nos deixa. Porque o Senhor sempre está de braços abertos para nos receber, mesmo quando nós pecamos, mesmo quando nós o desonramos, mesmo quando nós estamos andando muitas vezes na nossa carne. O Senhor ainda assim está de braços abertos, nos esperando para nos amar, esperando para nos honrar. E eu sou grata, Pai, pelo Senhor nunca desistir de nós. E nesse momento, Senhor, eu peço para que o Senhor traga revelação ao coração das minhas irmãs, Pai. Para que elas entendam o que é verdadeiramente honra. Para que elas possam honrar os pais, honrar aos esposos, esposa, mas principalmente honrar a Ti, Pai. Honrar a Ti, para que o Senhor demonstre a elas, fale a elas o que é a verdadeira honra, Pai. Que elas possam compreender que não é a honra por barganha, não é a honra por uma cegueira, obediência cega, não é a honra, Pai, de simplesmente cumprir aquilo que foi dito ao seu coração, falando que vai honrar uma pessoa, sendo que aquela pessoa está andando por caminhos tortos e errados, Pai. Honra não é admiração. Honra não é consideração, Pai. Honra é obediência. Honra é dar o devido valor. Pai, que o Senhor olhe para nós, não como mulheres malditas, que são aquelas que desonram, como diz em Deuteronômio 26, mas que o Senhor olhe para nós com compaixão e nos ensine a honrar, Pai. Nos ensine a honrar as pessoas que estão à nossa volta. Nos ensine a andar pelo mandamento, Pai. A honrar verdadeiramente os nossos pais, independente do que eles fizeram conosco, Pai. Pai, que o Senhor preencha este lugar, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor nos encha de amor e de honra, Pai, para que eu possa transbordar isso para o próximo. Senhor, traga revelação de quem eu preciso honrar aqui na terra, Pai. Me ensine a honrar todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém, minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã.